Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo, Jacaraípe. E hoje vamos para mais um React. Esse vídeo é muito interessante e é muito importante para mim também. Esse vídeo, do iniciozinho, é do canal da Carol, filha de Oiá. E o título é A História da Umbanda, Filha de Oiá. Vamos seguindo, assistindo, só 25 minutos. Esse é um dos primeiros vídeos que eu assisti assim que é, mudou muito a minha percepção sobre a história da Umbanda, a perspectiva da Umbanda. E a Carol ela faz um trabalho muito bacana, passando a experiência dela como umbandista, de pouca experiência, mas a pouca experiência que ela passa já percebe-se que ela frequenta sim um terreiro de muito fundamento, de muita preocupação social, e isso me deixa muito feliz por ela e por todos que estão ali na direção com ela. E principalmente, assim, o vídeo é incrível. Eu vou fazer umas certas correções, mas a gente percebe que ela fez sim o dever de casa e eu adoraria que mais médios tivesse essa percepção sobre a história da Umbanda. Vamos juntos? Saravá, meu povo! Como você pode ter percebido, Curitiba já iniciou no inverno, que agora vai durar até o fim do ano. Mas tudo bem, não estamos aqui para reclamar do inverno, estamos aqui para falar de Umbanda. E eu vou fazer esse vídeo, eu já fiz, no caso você está assistindo, é porque ele já está feito, veja bem. Eu fiz esse vídeo porque eu percebi que eu nunca tinha feito. Faz 4 anos que o canal tá no ar, que eu falo do meu processo de desenvolvimento da Umbanda de forma geral, o fundamento que eu sigo, mas eu nunca falei da história da Umbanda. Nunca contei como que. Eu contei assim em pequenos vídeos. Em pequenos vídeos eu fui falando uma parte, uma coisa da Umbanda. Mas eu não falei sobre a Umbanda em si, assim, como que. Da onde? Do quê? O que aconteceu? Como é que? Como é que surgiu a Umbanda? Então vamos começar. Meu Deus. Vamos começar pelo começo. O Brasil, lá em 1500, quando ele foi descoberto, os portugueses, né, que vieram pra cá, encheu o saco. Saco dos índios que tava tudo pelado no casonça. Quando eles vieram pra cá, estima-se que nesse período colonial, né, entre 1500 e 1889, quando acabou esse rolê todo e o Brasil ficou independente e foi assinada a Lei Áurea, estima-se que mais de 3 milhões de negros foram importados da África, vindos para o Brasil trabalhar como escravos. Isso faz do Brasil o segundo país que mais importou negros da África para trabalhar como escravos. A gente só perde para os Estados Unidos. Caso esse dado já é atualizado, felizmente já bate mais do que 5 milhões de pessoas, porque muito dos registros foi destruído na abolição, por isso que não se sabe esses dados. Então o Brasil ele toma o primeiro lugar e os Estados Unidos ficam em segundo lugar. A maioria deles veio do Moçambique, do Congo, de Angola, de Daomé, que hoje se chama Benin, e também da Nigéria. Tudo que eu for falar aqui, eu vou deixar bem claro. Tudo que eu falar aqui faz parte de uma pesquisa que eu fiz. Os links das referências que eu usei estão aqui na descrição. Não tirei nada do zero, não inventei nada, tá tudo aí documentado. Pesquisadores, por historiadores, por pessoas sérias. Também conversei com meu pai de santo, conversei com outros pais de santo, então eu não inventei nada disso. Se você não concorda com o que eu vou dizer aqui, primeiro veja as referências que eu usei e aí me conte as suas referências nos comentários para que a gente troque informações. Eu acho que muita coisa a gente não tem noção, a gente não sabe como realmente aconteceu, porque teve muita documentação que foi destruída e a gente não tem a história de fato documentada, como foi, como que aconteceu. Então foram historiadores conversando com outros historiadores e pesquisadores que chegaram numa conclusão, que é uma teoria. Então tudo que a gente sabe hoje da Umbanda e do Candomblé são teorias baseadas em pessoas mais antigas que contam o que aconteceu. O Candomblé Segura as nem pontas tanto, aí, mas a Umbanda sem sim. ofensa, sem briga, sem nada. Estamos aqui
conversando para chegar num bem maior. Quando os negros eles eram comprados, trabalhar como escravos, eles eram separados das suas famílias, dos seus grupos, das etnias que eles viviam ali, que eram afins. O pessoal do Congo não falava a mesma língua do pessoal de Angola, coisa parecida. Eles não cultuavam a mesma religião das regiões que eles vieram. Eram religiões diferentes. Então, quando os senhores, né, compravam os escravos, eles usavam a estratégia de separar todos eles para que justamente eles não falassem a mesma língua e eles não traçassem planos de fuga juntos. Ou rebelião, ou assassinato, que aconteceu muito também em outros países. E eles temiam que isso acontecesse aqui no Brasil. Porque isso acontecia muito com os índios, quando eles tentavam escravizar os índios, eles não conseguiam, de fato, escravizar muitos, porque os índios conheciam as terras, né? Então eles sabiam exatamente por onde fugir, o que tem que fazer, e eles falavam a mesma língua, que era diferente da língua do branco, dos portugueses que vinham para cá, dos outros colonizadores, não só portugueses. Então, os índios, eles articulavam fugas muito melhor, porque eles conheciam onde eles estavam, era a terra deles ali, sabiam fugir. Os negros não. Além deles serem agrupados com etnias diferentes, né, de países diferentes da África, com língua, com religião, com culturas diferentes, eles não tinham como articular uma fuga, porque eles não sabiam para onde eles estavam vindo. Quando eles chegaram aqui, eles não sabiam o que era isso e nem o que eles iam fazer. Então não tinha como eles traçar uma estratégia. Não, vamos fugir. Não tinha como. Então a estratégia dos brancos colonizadores da época era exatamente isso. Agrupar os negros de etnias diferentes para que não acontecesse nada. Para que eles só viessem para trabalhar. A Umbanda, ela vem da língua Banto, que é do povo Banto. O povo Banto tem uma língua, tem uma cultura, tem, sabe, é uma aglomeração de coisas. É o Banto. E a Umbanda não se chamava Umbanda, né? Ela se chamava Umbandla. Só que eu não sei falar, eu não sei pronunciar porque eu não falo a sua língua, né, mesmo? Até chegar no que é hoje, Umbanda, ela passou por um processo, assim, de pronúncia mesmo, de adaptação da língua aqui no Brasil. Então, a Umbanda vem da língua Banto, que é Umbandla, que significa o culto mais antigo. Entre 1840 e 1850... algumas reuniões que os negros faziam, escondidos, assim, né? Óbvio, eles não podiam fazer nada além de trabalhar. Algumas reuniões que os negros faziam, que depois passaram a ser chamadas de reunião de preto, começaram a ser noticiadas e denunciadas para a polícia. Então, os senhores, os capatazes e tal, denunciavam, a polícia chegava, as autoridades chegavam, quebravam tudo, pegavam os atabaques, pegavam os instrumentos que eles e tal, levavam embora ou destruíam ali mesmo. Então não podia, de forma alguma, cultuar absolutamente nada que não fosse a religião da época, que é o catolicismo, porque os portugueses trouxeram a religião para cá também. O catolicismo era a maior religião do mundo naquela época, acho que é até hoje. Politicamente correto, era ético, os portugueses trazerem também a religião para cá. Essas reuniões que eles faziam, quando eles passaram a entender que eles estavam em um país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura que estava nascendo, né? Porque o Brasil estava sendo colonizado ainda, ele não tinha uma cultura própria nem nada. Quando eles perceberam que mesmo com etnias diferentes, com cultos diferentes, né, com entendimentos diferentes, eles passaram a se unir, porque uma coisa era mais forte dentro deles, que é a cor, que é a raiz africana, que é eles terem vindo do mesmo continente, sofrido. Então, algo juntava eles de alguma forma. Claro que não foi fácil, passou muito tempo até isso acontecer. Porque, veja, até mesmo lá na África existem muitos grupos étnicos rivais. Então, quando eles passaram a morar no mesmo lugar, grupos diferentes que são rivais, eles, entravam em guerra dentro das senzalas, dentro das fazendas e tal, até eles entenderem que se eles estavam ali, eles precisavam se unir contra algo, contra o sistema, e não brigar entre eles, né? Então, esse processo todo demorou um tempo para acontecer,
para eles se acostumarem que eles precisavam se unir. E quando eles conseguiram, finalmente, eles passaram a fazer essas reuniões. Que nada mais é que o culto aos orixás. Já não é orixá. Nesse primeiro instante se cultou-se Niquince e Vodun, orixá só lá pro final do século XVIII. Foi dali que surgiu o candomblé, de fato. Essas reuniões eram para eles tocarem a macumba. Aliás, o termo candomblé significa dança com tambores. O termo macumba, além de ser a origem daquele instrumento musical, além disso, o termo macumba também significa dança com tambores. Vem do banto cumbé. Só que o ma do macumba, ele significa dança mais forte, dança poderosa. Então, o candomblé e a macumba significava dança com tambores poderosos. Era algo que envolvia magia, era tão poderosa aquela vibração e aquela dança que envolvia magia, um misticismo, coisas que as autoridades da época, óbvio que não iam querer que eles fizessem, né? Afinal, tudo era para eles que fosse fora do catolicismo, do culto a Deus e aos santos católicos, era feitiçaria, era magia, era coisa do demônio. Então, vendo os negros cantarem em outra língua, tocarem aqueles instrumentos, dançarem para os orixás, que na época eles nem sabiam o que era orixá, não os negros, os brancos, né, não faziam ideia do que era orixá. Vendo aquilo, eles começaram a proibir. Não pode. Destruía tudo, queimava tudo. Isso tudo. A proibição maior não era nem por causa do culto em si. A religião, ela sempre foi palco e cortina para a ascensão dessa escravidão toda, que é uma escravidão racial. A humanidade sempre teve escravidão, só que essa escravidão africana, ela foi racial. O motivo por ela existir é porque a raça branca era superior à raça negra, então por isso a raça branca poderia escravizar o negro. É por isso que é uma escravização diferenciada e tão nojenta. Então, quando eles viam isso, eles viam que aqueles povos, aquelas pessoas, estavam de alguma maneira se conectando. E eles temiam uma revolta. Porque no Brasil tinha 100 escravos para cada 3, 4 senhores de escravos. Então, uma revolta poderia acontecer a qualquer momento. Então, a única forma de deixá-los maleáveis, manipuláveis, primeiro através da mentira, porque contava-se muitas mentiras para esses escravizados. Segundo, através da tortura que essas pessoas brancas europeias faziam contra esses corpos. E terceiro, com a própria mentalidade de submissão, para que a revolta não acontecesse. A qualquer momento você poderia sofrer muito se você me atacar. Isso pode vir do céu, de Deus, porque Deus está com nós, brancos, ou se você fazer essas coisas, você vai estar declarando inimizade com Deus, com meu Deus, então vai ter todo um problema. Então, assim, a questão religiosa era a terceira prioridade. A primeira era manter a supremacia branca sobre esse preto, que é um corpo escravizado, para que ele possa continuar trabalhando sem fins lucrativos, sem receber nada, em troca de uma migalha de pão. E de vez em quando esse branco vai deixar ele tocar o tamborzinho dele, desde que não celebrasse deuses pagões. Então aí entra desde o começo o sincretismo, onde eles tinham que desde já mudar o nome das divindades, que no caso era Niquince na época, para alguns santos. Daí nasce o sincretismo de Zaze com São Jerônimo e aí várias cantigas. Vá no candomblé de Angola que você vai perceber que eles até hoje cantam sobre esse sincretismo na roda de Niquince. O orixá só vai vir bem depois. Eu estou falando foi interpretado pelos historiadores, né? Contado pelos mais antigos, que foi passando, tudo foi passando dos mais velhos para os historiadores, para os pesquisadores, e isso foi documentado. Mas na época, como eles destruíam tudo, não tinha como documentar nada. Afinal, o negro, ele já era escravo. Ele já era considerado um ser sem alma, sem luz. Ser chamado de negro, inclusive, é algo que não tem luz. Eles eram tratados como bichos. Imagina se iam documentar algo, um culto, um ritual que eles estavam fazendo ali. Não tinha nada. Era tudo destruído. Então, tudo que a gente sabe hoje é de pessoas que foram pesquisando
e falando com pessoas mais antigas, e agora a gente tem algo, pode ser. E sítios arqueológicos. Hoje é encontrado muitos sítios arqueológicos onde fetiches mágicos da época eram encontrados. Hoje, coisa que a gente vê, por exemplo, no candomblé, que preserva essa cultura, a gente vê enterrado debaixo dos altares católicos. Porque quem fazia as igrejas eram os escravizados. Então eles iam lá e enterrava as magias deles ali para que eles tivessem a ciência que ao rezar para aquele santo, eles estariam rezando de fato para a divindade deles e não para um santo feito de madeira, de barro ou qualquer coisa assim. Então, os sítios arqueológicos daquela época é encontrado muito disso. Então, assim, de fato existia a resistência desses povos de alguma forma, mesmo que a sua história não tenha sido contada. Ser uma história. Meu computador tá aqui para me ajudar porque o roteiro tá aqui, né? Como esses grupos eram separados, assim que eles eram comprados lá da África pra cá, eles cultuavam o seu orixá. Né? A gente chama isso de nação. Cada grupo étnico tinha a sua nação. Até hoje a gente fala assim. Certas regiões da África, certos países ali do continente, cultuam um orixá diferente. No Congo se cultua mais Xangô, em Angola se cultua mais Iemanjá, Oxóssi. Então, quando eles lá na África eles se reuniam para fazer o seu culto, Ela só fica confusa nessa relação. No caso, orixá é da diretriz Yorubá. E ali na diretriz Yorubá havia várias tribos. Oió, Xogbo, Irau, Belgundá, que hoje, depois da colonização inglesa, fizeram que se tornasse a Nigéria. Mas na época eram tribos, eram comunidades separadas. Já Angola, Minas, Camarões, o Reino do Congo, são países, nações bem separadas. E por estarem distantes, apesar de ter a mesma raiz, a mesma origem milenar, são civilizações completamente diferentes. Então, por exemplo, na Angola se cultuava em 15. Já no Congo era em 15, mas também já pegava um pouco de orixá, porque já estava mais próximo dos povos iorubás. E os urubás, orixá, que também cultuavam um pouco de vodum, e o vodum um pouco de o povo de Daomé, porque estava muito próximo. Então, meio que havia ali um triângulo de sincretismo, ao mesmo tempo absorção de cultura ancestral, mas de fato eram divindades separadas, eram línguas separadas, eram culturas separadas. Tinha algumas coisas que eram semelhantes, que a gente vai reparar, tipo o Lembá na Angola, ele também não come dendê, assim como o Oxalá nos nigerianos do Daomé não come, assim como o Obatalá dos Yorubás também não vai comer dendê, e os três são divindades do branco, do céu, da paz. Então, assim, tem uma certa semelhança, mas culturalmente são falados de forma diferente, tratados de forma diferente. O que ela está tentando dizer é justamente isso. Vieram pessoas de cultos diferentes para cá, mas de fato, quando eles viram que eram um pouco parecido, eles tentaram aglomerar em um único culto. Aí começa a nascer a ideia de um candomblé, mas só lá para o final do século XVIII que de fato a gente vai ver um candomblé mais parecido com o nosso atual surgindo. Eles faziam para esse orixá. Eles não faziam para todos os orixás, como é feito hoje nos rituais do candomblé. As festas dos orixás, dos ilês e tal, saída de Xangô, saída de Ogum. Às vezes no mesmo terreiro tem lá todos os orixás fazendo saída, fazendo festa e tal. Não existia isso. Na África não existia isso. O que existia era o culto para aquele orixá específico que é cultuado naquela região. Então quando eles vinham para o Brasil, dentro de uma senzala, tinha várias pessoas de vários países diferentes, com crenças em orixás diferentes. Eles eram obrigados a conviver, a entender a crença um do outro, e aí eles entenderam que eles podiam sim cultuar os orixás deles todos, porque eles tinham que se unir naquele momento. Então foi assim que surgiu o candomblé que a gente conhece hoje, né? De forma genérica falando, e a Umbanda que a gente conhece hoje. Mas falando de Umbanda em específico, que no caso é Umbanda ainda. Não chegamos em Umbanda. Entre o século 17 e 18, existiam 3 contextos diferentes aqui no Brasil. O contexto dos índios aqui no Brasil, que cultuavam também tinham a sua crença, também tinham os seus rituais. Poucos conseguiram ser escravizados, né? Poucos que eu digo, já era bastante gente. Mas pelo fato de existirem muitas
guerras entre os brancos e os índios, as fugas e tal, poucos foram escravizados de fato. Realmente, quem não foi escravizado foi dizimado. Porque quando o europeu chegou, ele trouxe as doenças. Então, 80% dos indígenas que moravam no Brasil foi dizimado no primeiro século. Só por doença, malária. Foi um apocalipse. Eu vou fazer um vídeo sobre isso logo mais. Vocês vão ver. Mas realmente foram poucos indígenas comparados aos negros, mas mesmo assim foram muita gente. Muita gente. E se engana, tá? Que foi trocado um pelo outro. Foi um período assim. Houveram escravos negros e indígenas na mesma senzala durante séculos. Os indígenas só precisavam abaixar a guarda. Eles iam lá. Visto os bandeirantes. Ó, analisando a história dos bandeirantes, nós vemos que não só a colonização, a catequização desses povos foram feitas por eles também, mas também o ato contra a vida deles. Dizimar mesmo, não só os indígenas, mas os quilombolas também. Os bandeirantes foram bem cruéis. Tem que falar também sobre os bandeirantes. Tinha o contexto europeu, que era dos portugueses, dos holandeses, dos espanhóis que vieram colonizar o Brasil nessa época, dos poloneses, dos alemães. Teve um monte de gente que veio para cá colonizar. Então tinha esse contexto, na grande maioria era católica, né? Eles foram chegando principalmente pelo litoral, óbvio, não tinha por onde chegar no Brasil, e do litoral foram adentrando. E o contexto afro-indígena, dos negros e dos índios que foram escravizados e passaram a conviver junto dentro das senzalas, dentro das fazendas, fazendo o trabalho deles como escravos. Cada grupo desses cultuava a sua crença. Os brancos do seu jeito, os índios do seu jeito, os negros do seu jeito. Só que a aproximação desses grupos, aos poucos, né, não foi do dia para a noite, a aproximação desses grupos fez com que a cultura banto, que veio junto com os negros, passasse por uma transformação. A cultura e a religiosidade banto nada mais é do que um sacerdote que invocava os seus ancestrais para darem consultas, aconselhamentos, para trabalhar a cura. Então, na cultura banto já existia isso que a gente tem hoje dentro dos terreiros e tal. E quando eu falo na cultura banto, estou falando lá da África, que veio com eles, né, para cá. Então, quando eles se juntavam nesses rituais, era justamente para fazer trazer a ancestralidade deles, trazer os antepassados para darem aconselhamentos, para darem passe, trabalhar a cura. E eles trabalhavam isso coletivamente ou individualmente. Você marcava uma hora lá com o sacerdote e conversava com ele. Ou se não, na assistência, assim como a gente tem hoje, a assistência, assistindo o ritual, e daí ia lá e conversava, fazia a sua consulta, caminhos abertos, não sei o que, enfim, tudo que a gente tem hoje, mais ou menos. E assim foi levando. Durante a Guerra do Paraguai, entre 1860 e 1880, o kardecismo entrou no Brasil, de fato. Ele veio junto com a Marinha, veio com os europeus, e a Umbanda nessa época sofreu seu primeiro impacto do kardecismo entrando no Brasil. É uma religião espiritualista vinda da Europa. Outros colonizadores e também com o exército, com a marinha, todo mundo que vinha de lá para cá. Quando os negros faziam seus rituais, eles cultuavam os orixás pelas cores, e as cores fortes, né, que a gente conhece da África. Então eles não tinham imagens de fato, eles tinham cores. Então eles tocavam os tambores, que são sagrados, são os nossos atabaques até hoje, eles cantavam os pontos, que eram as cantigas que eles têm até hoje cantadas em Yorubá, que é a língua mãe, que é cantada no candomblé. Na Umbanda a gente traz já o português, né? Mas na época era em Yorubá. E eles invocavam seus antepassados para fazer os atendimentos. Até aí, tudo que a gente ouviu é exatamente como até hoje. A nossa raiz é essa. Só que os colonizadores não queriam. Então eles quebravam tudo, como eu já falei. E desde que o negro veio para o Brasil escravizado, eles tentam evangelizar, né? Catequizar os negros para que eles conheçam ao catolicismo, para que eles entendam que a religião deles é do demônio e que o certo é ser católico e todas essas coisas que a gente conhece. Nessa época, já em 1800 e pouco, eles já estavam
O contato deles com o catolicismo já era muito grande. E foi, né, mais ou menos nessa época que eles entenderam que se eles cultuassem os santos católicos no lugar das cores dos orixás, dos rituais deles, eles podiam fazer com que o ritual se passasse por algo católico, para que não quebrassem tudo, para que deixassem eles cultuar aquilo que eles acreditavam. Isso aí, o sincretismo, como eu disse, foi logo nos primeiros séculos da escravização. A partir de 1530 já começou nas cantigas e nas rezas o sincretismo. A questão do altar, ele vai entrar muito na Bahia, porque haviam movimentos abolicionistas desde a partir do segundo século, onde pretos e indígenas já libertos se juntavam numa fraternidade e eles trabalhavam para juntar dinheiro para comprar mais pessoas escravizadas. E para esconder aonde essas pessoas escondiam esse dinheiro e onde elas se escondiam na hora das reuniões, eram feitos salões na casa de alguém e era feito um altar. Como o país era católico, você não poderia destruir um altar. Então tinha uma passagem secreta atrás desse altar. Então ficou muito enraizada essa memória de que não se pode tocar no altar católico. Então, quando passou lá para o terceiro, quarto século da colonização do Brasil, e muitos já estavam libertos, já estavam podendo ter as suas condições, surge o movimento beato das benzedeiras e elas vão trazer esse altar dentro de suas casas e depois com o fenômeno de terreiro, que é quando realmente existe essa coisa do amparo familiar, onde vai surgir os pais e as mães de santo, de umbanda, de quimbanda, de malê, de macumba em geral. Aí vai surgir o altar como ponto central, porque já estava na memória de que se tiver o altar, eles não vão quebrar, porque é o principal símbolo da nação. E isso é muito enraizado porque nós vivemos praticamente, a maior parte da nossa história nacional é monarquista, e a monarquia está literalmente ligada ao catolicismo. Então tinha um símbolo da coroa ali e não poderia ser quebrado de forma nenhuma. Isso a gente vai ver em várias revoluções, e por isso que muito santo entra para o altar de Umbanda, justamente porque tanto os pretos quanto indígenas estavam utilizando desses santos para se proteger. Por exemplo, o próprio São Sebastião, que era usado pelos indígenas do Rio de Janeiro para não ser massacrado pela cavalaria do Rio de Janeiro. Então usava-se o símbolo de São Sebastião. Tá? Veio daí o sincretismo. De Ogum, que é São Jorge, de Ançã, que é Santa Bárbara, de Xangô, que é São Jerônimo. Eles passaram a usar as cores dos orixás, que eram mais ou menos combinadas com as dos santos católicos, com a energia, pensando assim, eles aprenderam que Santa Bárbara é a santa do tempo, né, das tempestades, do raio, da chuva, assim como Iansã. Então eles fizeram essa associação, eles foram associando. Para eles, para nós, né, da religião, Oxalá é nosso pai maior, é nosso mestre, é o pai de todos os orixás. Assim como no catolicismo, Jesus é o mestre. Então eles fizeram essa associação. Não quer dizer que Iansã seja Santa Bárbara. Não é a mesma coisa. Eles fizeram uma associação para poder cultuar o que eles acreditavam. Essa era a forma mais simples que eles encontraram de cultuar a crença deles, sem que eles fossem pegos, sem que eles fossem presos, sem que quebrassem tudo, e não perder o laço com aquilo que eles acreditavam, não perder a raiz deles que veio lá da África. Os indígenas também traziam seus rituais mais ou menos assim. O pajé invocava os seus antepassados para trabalhos de cura, para trabalhos com as ervas, para aconselhamento. Então, os indígenas também trabalham essa espiritualidade, acreditando no seu Deus e tal. Deus é um só, para todo mundo é a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Não, não é. Cada Deus tem a sua cultura, a sua forma de pensar. Por exemplo, o Deus abraâmico, ele acredita que somente os descendentes de Abraão merecem a salvação. Então é esse mesmo Deus que vai dar origem a Jesus, que vai dar origem à Igreja Católica, que vai dar aval para essa escravização. Cada Deus tem a sua função. Os indígenas, a sua maior parte de tronco tupi, vai cultuar Tupã, que vai ser
o deus maior, ou o Tupamirim, que é um deus menor, que vai ter Guaraci, que vai ser os Guaranis. Então, assim, são diversas divindades, mas quando a gente fala dos deuses, das figuras divinas indígenas, a gente pode falar somente o Grande Espírito. Assim, nós entendemos que você está falando do Deus daquela etnia sem classificar com o nome, porque eu sei no meu íntimo que o meu é o Tupã, que o seu vai ser o Guarani, o dela vai ser a Jaci, o outro vai ser a Yandeiru, o outro vai ser a Yangá, o outro vai ser o Anade, e assim vai. Então, assim, a gente fala que é o Grande Espírito, tá bom? Então, o Grande Espírito, Deus dos indígenas, ele também tinha as suas cerimônias. E a gente deve muito à cultura indígena. Os fios de conta que nós usamos não é africano, é indígena. O uso mágico das folhas, da defumação é indígena, mesmo que eles não usavam para magia. Era muito raro. O rapé já foi usado, mas está extinto, hoje está sendo resgatado. E as beberagens, os chás feitos, os vinhos feitos com raízes, com frutas e sementes também eram muito utilizados e depois foi trocado quando a Umbanda começou a virar comércio, a religião começou a virar comércio. Então a bebida de marca, o cigarro, o charuto de marca passou a tomar conta. Então, antigamente você que fazia o vinho da sua entidade. Agora você passa a comprar o vinho no supermercado. Então muda muito, mas a cultura indígena ela foi riquíssima nos primeiros momentos da religião, mas depois, por ser muito ligada à natureza e a religião sendo muito urbana, fica muito inviável para que as pessoas possam praticá-la. Eu falo que isso é mentira, porque eu faço tudo que eu posso fazer, eu faço. Só não faço a vela porque realmente eu não sei fazer e eu tenho muito problema com coisas de fogo aquecidas. Me queima à toa. Mas se não fosse isso, até a vela eu fazia, porque tudo que eu faço. E não tem problema nenhum, eu moro numa cidade, dá para fazer sim. Hoje em dia dá para fazer, não tem desculpa. Até a desculpa do tempo, ela cai por terra, porque é só você fazer em quantidade e ir deixando lá. Porque senão a gente perde a essência. Mas vamos voltar para a lógica dela, que está muito boa. Gente, a Carol, ela tá falando assim, de uma forma bem leiga, porque justamente o canal dela é para iniciantes, tá? Mas eu acho fantástico. Ela tão nova na religião, 2 anos, tem 2 anos que ela gravou esse vídeo, e ela saber de tudo isso, ela ir atrás, ela pesquisar, ela aceitar essa posição, ela está numa religião que passou por essas transformações e não que do nada surgiu na mente de um adolescente branco de classe média alta do Rio de Janeiro. Então, assim, muito bom esse local dela, eu acho muito legal. Então, como os indígenas passaram a conviver com os negros e perceber que os rituais traziam algo em comum, os cultos começaram a se unificar. Tudo em conformidade com o catolicismo, com os santos ali no altar e tal, para que eles pudessem cultuar as coisas sem sofrer tanto. O que a gente sabe hoje, 15 de novembro de 1908, que é o dia que conhecemos como Dia da Umbanda, o médium kardecista Zélio Moraes, que a gente conhece, trouxe o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o seu pai de cabeça, que deu o seguinte recado: a Umbanda precisa ser vista, precisa ser respeitada como religião. Então, a partir de 1908, a Umbanda começou a ser cultuada como religião. Só que não foi bem assim. Foi desse jeito que a gente vê como está hoje. Não é assim. A Umbanda ela existe há muito mais tempo do que a gente tem documentado em 1908. A Umbanda veio com os negros da cultura banto. O que Zélio de Moraes fez foi simplesmente colocar a Umbanda para fora, para que o Brasil todo entendesse, isso aqui é uma religião e ela vai ser respeitada. Claro, não estou desmerecendo de forma alguma o trabalho de Zélio de Moraes, não é isso. Mas a Umbanda ela não surgiu em 1908. Ela foi vista em 1908. Não foi tão fácil assim. As raízes foram se perdendo. Tanto que foi um médium kardecista que definiu que a Umbanda ia ser aberta. O primeiro terreiro registrado do Brasil, Umbanda, se chama Nossa Senhora da Piedade, nome de santo, lá no Rio de Janeiro. Esse terreiro, que se chama Tenda Nossa Senhora da Piedade, se chama assim para agradar os católicos, para que fosse aceito que a Umbanda ia ser branca,
daquele dia em diante. A linha branca, né, a Umbanda da linha branca, a Umbanda branca que chamamos hoje, vem disso aí. O impacto do kardecismo dentro da religião que é afro-brasileira. Para agradar os brancos, para que ela fosse bem vista. E ainda assim, o racismo, mesmo com os negros tendo sido libertados, eles estavam presos ao racismo, assim como é até hoje. O racismo ainda é muito forte em relação a isso. Tanto que a gente sofre intolerância religiosa por causa de racismo que veio lá de trás. O chamado racismo religioso. Mas voltando à tenda Nossa Senhora da Piedade. Lá todas as cores dos orixás sumiram. Todas as pessoas passaram a vestir o branco. Porque branco significa pureza, significa paz de espírito. Qualquer coisa fora disso é ruim, ou seja, negro, né? Tinha que vestir branco. Tinha uma mesa branca para trazer um pouco da raiz kardecista também. Os orixás eram Oxalá, Ogum, Iemanjá, Iansã, Xangô e Oxóssi. Não tinha Oxum na época, não tinha Nanã nem Obaluaê. Exu foi bem depois. Não era tão fácil assim trazer Exu. E Exu já veio como entidade, não como orixá. E no candomblé, Exu é orixá. Em paralelo a isso, o que eu tô falando é da Umbanda, que surgiu com a tenda Nossa Senhora da Piedade lá no Rio de Janeiro. Na Bahia já tinha muito terreiro, só que de candomblé. Os ilês, né? Barracões de candomblé já funcionava há muito tempo, de forma diferente. Era mais a dança para os orixás, aquela vibração para os orixás. E não tem esse negócio de consulta, de aconselhamento, de energização dos passes, essas coisas que as entidades trazem para a gente dentro do terreiro, de Umbanda. No candomblé da Bahia, era mais a dança para os orixás. Trazer os orixás ali e aquela dança acontecer. A dança dos tambores que eu falei lá no começo do vídeo. A Umbanda branca surgiu dessa forma. Roupas brancas tomaram conta do que era colorido africano. O Babalorixá e Alorixá passaram a ser chamados de pai e mãe de santo. Os orixás, as imagens nunca existiram. Era só as imagens dos santos católicos no lugar. Isso tudo aconteceu para agradar a sociedade racista que existe até hoje, porque os negros não podiam cultuar a sua própria fé do jeito que eles queriam. Quando você ouve falar do embranquecimento da Umbanda, das religiões afro-brasileiras, não é o fato do branco, eu, estar cultuando a religião. Não é esse o fato. O embranquecimento da religião é disso aí. De lá atrás, em 1908, eles imporem que tinha que ter a mistura do catolicismo e a mistura do kardecismo para a religião Umbanda poder ser cultuada dentro dos terreiros. Se isso não tivesse, era errado. Demônio. O catolicismo e o kardecismo são religiões brancas. São religiões cultuadas na Europa. Então, quando elas vieram para o Brasil, era muito fácil cultuar. O kardecismo não teve toda essa intolerância religiosa que existe até hoje com a Umbanda e com o candomblé. O kardecismo quase não sofreu nenhum tipo de repressão. Sofreu pelo fato de mexer com os espíritos, mas não por ser uma religião afro. Isso não acontece. É uma religião branca. O embranquecimento das religiões afro se dá por esse fato. Catolicismo e do kardecismo imporem que a Umbanda tem que trabalhar todo mundo. Essa mistura. Foi isso que eu trouxe da história da Umbanda para vocês. Como eu disse no começo do vídeo, as referências estão aqui na descrição. Peço desculpas se faltei com alguma coisa, se faltei com alguma informação. Não tem como falar de Umbanda em 5 minutos, estudar tantas coisas, tantas referências e tal, e uma coisa ou outra vai passar em branco, então eu peço desculpa para você que sabe mais que eu falei aqui. Coloca aqui nos comentários, me manda e-mail se for o caso, me manda as suas referências, aonde você aprendeu, com quem você aprendeu. Me manda, porque quanto mais a gente documentar isso, quanto mais a gente espalhar como que foi a criação da Umbanda de fato, a gente vai atingir mais público. E a gente vai, levantar a bandeira de Oxalá, assim como o hino.
Espero ter conseguido fazer com que você conheça um pouquinho, assim como eu conheci bastante coisa fazendo essa pesquisa, coisas que eu nem sabia, que eu não fazia ideia. Eu peço que vocês leiam os artigos, os links que eu coloquei embaixo, fiquem por dentro, aprendam também. Vamos colocar isso para frente. Compartilhe, curta, mostre para as pessoas que a gente vai conseguir levantar a bandeira de Oxalá cada vez mais sem intolerância. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé. Ô, querida, arrasou, querida. Quem dera se metade dos umbandistas tivesse essa curiosidade, pelo menos essa curiosidade, essa vontade de ir lá pesquisar, ler, ouvir, escutar, entender e não se ofender à toa porque você está sendo confrontada, a sua ancestralidade está sendo confrontada, porque eu também sentiria bastante desconfortável se fosse uma pessoa branca descendente de português, italiano, holandês, e aí você falasse, os antepassados escravizaram os meus, tal, tal. Cara, eu ia me colocar no meu lugar e tentar ajudar o máximo, porque realmente eu gosto de privilégios devido a essa história toda. E o canal dela é até grandezinho, tem 156 mil inscritos. Carol, filha de Oiá. Então, manda ver lá, se inscreve lá se você quiser. É, eu particularmente gosto dos vídeos dela, mas não ando acompanhando mais. Eu acho que ela deu uma paradinha. Mas Carol volta porque os seus vídeos fazem a diferença. E é importante a gente ter pessoas que adotam essa postura. Pessoas pretas, indígenas, brancas, que amam a Umbanda e querem que ela esteja no lugar dela de direito. Não é para aumentar o meu ego, o ego dela, o ego de outras pessoas. É para colocar a Umbanda no altar que é dela e tirar as pessoas que estão fazendo desse altar um comércio, tá bom? Não valeu nem a pena se interromper ela, porque estava tão bom e ela fala assim de uma forma tão boa de ouvir, simples, que é o mais importante, é ser simples, mas sem perder o contexto. Eu acho isso interessante. Então, para você que quer indicar um vídeo para uma pessoa leiga e está entendendo agora esse novo movimento da Umbanda de resgate cultural, indica o vídeo da Carol, que eu tenho certeza que ela vai conseguir transmitir isso muito bem e depois, a partir disso, a pessoa vai ter contato com vídeos mais acadêmicos, com vídeos mais aprofundados, como os vídeos, por exemplo, do David Umbanda, os meus vídeos e os vídeos de outros por aí, que estão tendo esse assunto novamente. E tudo isso está em debate, tudo isso está em análise, e às vezes a sua família tem uma história na Umbanda e você precisa passar isso adiante. Então procura um desses historiadores, um desses pesquisadores e passa para eles, porque se você tiver pelo menos o mínimo de registro, de memória aí com a sua família, vai ajudar muito a gente ter um norte sobre essa história da Umbanda, tá? Então fica aí com esse vídeo maravilhoso e curta, comenta, ajuda aí a crescer também esse canal. Até mais, tchau, tchau.